Olá, sejam bem-vindos então ao melhor pai do mundo. Já agradecendo aqui ao Colégio Carbonel, estamos aqui no estúdio do Colégio Carbonel hoje, aliás, 6 de março, a primeira gravação no estúdio Carbonel. Perfeito, a primeira gravação, estreia do estúdio do Colégio Carbonel. Improvisamos aqui uma arte, né? Uma artezinha, melhor pai do mundo, para falar sobre paternidade, né? É isso. Eu sou o Caio Batista, o melhor pai do mundo, e você? Eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo também. E a gente tem certeza que tem vários melhores pais do mundo nos escutando hoje. Todos podem, inclusive, se tornar o melhor pai do mundo. Exatamente. Né? Também agradecer ao Paulo, nosso operador aí de áudio, de som, de vídeo, que tá lá na cabine. Paulo, obrigado pela força, pelo apoio. E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês, então, como nasceu, quais são os objetivos do Melhor Pai do Mundo. William, conta pra gente um pouquinho qual foi a nossa ideia, por que o Melhor Pai do Mundo nasceu. Na verdade, a gente, como pai, atua todos os dias, todos os momentos, e a gente não esquece a paternidade em nenhum momento, não é? Eu acho que quando a gente se torna pai, parte do nosso cérebro é alocada a paternidade. Né? Boa parte. A paternidade. A gente está aqui trabalhando, tá o tempo. Mesmo aquele que tem um filho, enfim, sendo pai, parte do seu cérebro está alocada à paternidade. E a gente, com alguma frequência, como pai, conversa sobre esse assunto, não é? E Caio e eu, cultivando amizade, conversa sobre o assunto, conversas até bem emocionantes sobre o assunto, que talvez a gente profundas, que a gente traga para cá, nessas conversas. Em algum momento elas virão, né? Virão. Precisam ser pauta, né? Sem dúvida. E aí nessa a gente nessa de conversar sobre paternidade, sobre ser pai, a gente começou a ter uma ideia aqui de por que não estimular outros pais a refletirem como a gente e colocar essa galera a fim de falar sobre paternidade numa comunidade na qual nós pudéssemos conversar abertamente sobre a paternidade, sobre esse papel que a gente exerce todo dia e que aloca parte da nossa mente, do nosso cérebro, das nossas atividades, não é? E a gente começou a perceber que a gente tinha muita coisa em comum, né? Que a gente passou por várias experiências similares, desafios similares também. Uhum. E a gente não encontrava alguém falando sobre, né? Não tinha essa voz. E parece muito comum que as pessoas não conversem sobre paternidade. E a gente vai trazer essa discussão aqui também, né? Será que os pais não precisam não só se estimular, mas também serem incentivados a bater papo sobre paternidade? Será que, desde uma escola até os cuidados diários com o filho, será que a paternidade não precisa estar mais presente? Acho que isso que veio nos estimulando, né, Caio? A gente, já entrando até na nossa pauta aqui, a gente também faz questão de mencionar que no nosso país, infelizmente, a realidade é aquela do pai que normalmente abandona a família, os filhos que são criados somente pela mãe. Uhum. Então tem todo um histórico aí cultural, social de muitos anos, né? Que impacta um pouco na presença do pai, né, na vida do filho, como o pai é visto, né? Mas que a gente tem um objetivo de mudar isso, né? De fortalecer essa relação do pai com os filhos, com a sociedade, né? Tudo que envolve a paternidade. E daí o nome, né, Caio? Se tornar o melhor pai do mundo, e é por isso que a gente se auto-intitulou o melhor pai do mundo aqui, não cabe às outras pessoas, mas aos nossos filhos. Quem vai dizer se nós somos o melhor pai do mundo ou não, são os nossos filhos. E se a gente começar a refletir sobre isso, bater papos frequentes sobre a paternidade, talvez a gente se torne pais melhores. E quem sabe nosso objetivo, a gente vai ouvir dos nossos filhos: pai, você é o melhor pai do mundo. É exatamente isso que a gente espera. Eu, outro dia, fui indagado sobre onde eu quero chegar. E aí, claro, eu tenho objetivos profissionais, pessoais. Mas se meu filho disser, em alguns momentos da história dele, que teve o melhor pai do mundo, então eu acho que eu já tô bem na foto. Eu escutei isso ontem, mas eu tive que dar uma bronca na minha filha. Porque ao sair do colégio, ela pediu para jantar fast food. E eu já tinha falado que não no domingo, falei não na segunda. E aí ontem eu falei, hoje pode. E a primeira coisa que ela me disse foi que você é o melhor. Você é o melhor pai do mundo. Eu não sou o melhor pai do mundo por conta disso, porque eu estou te dando o que você quer agora. Eu sou o melhor pai do mundo porque eu te dou amor, porque eu te dou carinho, porque eu cuido de você. Mas eu te entendi, eu entendo o que você quer dizer com isso. E quando a gente ouve isso, né? A gente ouve isso em momentos bem inusitados. Neste final de semana eu estava com meu filhinho também, é um dos finais de semana que eu fico com ele, depois nós vamos falar sobre isso. Em algum momento eu resolvi que eu colocaria no ombro, mas foi um momento muito oportuno.
E falei, vai, filho, vem, sobe no meu ombro. Ele falou, nossa, é o melhor final de semana, o melhor pai do mundo. Nossa, e ele tava no meu ombro. E era isso que... Momentos tão singelos, né? Que pra eles representam tanto. É isso aí. A gente também tem que mencionar que acho que a nossa audiência, o nosso objetivo é ter uma audiência democrática. Nós não estamos aqui conversando sobre paternidade somente para pais. Até porque a gente quer envolver várias áreas da sociedade, né? Mães, avós, tios, enfim. Sim. Porque a gente entende que esse é um papo para todo mundo. Todo mundo precisa falar um pouco mais sobre o papel do pai, né? O objetivo é estimular mesmo. É fazer com que as pessoas reflitam mais sobre o papel do pai numa sociedade, como o Caio disse, em que muitas vezes a maternidade está muito mais presente que a paternidade. E também a gente não quer criar esse embate entre maternidade e paternidade. Não é isso. É só refletir sobre o papel do pai no desenvolvimento da criança, enfim, no dia a dia. E os desafios que a gente enfrenta também. Afinal de contas, não é assim, né? Os pais também têm muitos desafios. Acho que nos próximos episódios, assim, muitos desafios, né? Muitas questões para trazer à tona. Dentre tantas questões que a gente tem para trazer, uma das coincidências aqui, uma das experiências que nós compartilhamos é que ambos somos pais solteiros /divorciados, né? Então esse foi o nosso ponto de encontro, assim, foi onde a gente começou a ter mais troca e conversar sobre. E por falar nisso, William, conta pra todo mundo como que você se tornou pai, quem é o William pai, como que você se vê como pai, depois fala um pouquinho do seu filho, mas aí você apresenta o Emanuel pra galera. Engraçado, né, cara? Porque eu sempre fui idealista quanto à paternidade. Sempre dizia, pode perguntar pra minha família, eu vou ter um casal, era assim, hein? Olha, eu vou ter um casal, eu vou ser pai... sonhava, minha mãe vai se lembrar disso, meu pai também, sonhava em ser pediatra de tanto que gostava de criança. Depois fui entender que não era assim. Gostar de criança não me levava a ser pediatra necessariamente, né? E, enfim, era um idealista, né? Me encontrei com a mãe do Emanuel, meu filho é o Emanuel. Já dei um spoiler, né? O Emanuel, e que inclusive é uma ótima mãe. E nós tivemos Emanuel em 2018, Emanuel faz 7 anos agora em junho. Em 2018 eu tomei um susto, na verdade. É engraçado porque na ocasião em que nós nos casamos, nós fizemos uma lua de mel um pouco atribulada, porque ela não se sentiu bem, nós tivemos que interromper a lua de mel. E nós tínhamos programado uma viagem, na verdade eram 2 viagens, para o período em que Emanuel nasceu. Não foi Claro, nós tínhamos planejado ter filhos, mas a forma por meio da qual o Emanuel apareceu pra gente, no sentido de que a gente descobriu que ela estava grávida, foi muito inusitada. Ela passou... Eu já trabalhava... Estamos gravando no Colégio Carbonel. Eu já trabalhava no Colégio Carbonel e ela passou falando que não estava muito bem, dizendo que nós precisávamos ir ao hospital. Nós fomos ao hospital, ela também, claro, não sabia. Então, eu fiquei numa sala de espera e ela entrou. E aí eu me lembro bem que na hora que ela saiu, e eu tinha dito para ela que ela ficaria super bem, na hora que ela saiu, ela falou, realmente eu estou super bem e ele também. Eu falei, e ele quem? Como assim? Que incrível. Então tinha dado o resultado de que ela estava grávida e a partir dali então surgiu um pai. E no dia foi engraçado porque eu não sabia o que dizer, não sabia para onde ir. Eu me lembro que nós saímos e eu ficava andando e não sabia para onde ir. E ali surgiu um pai que depois se transformaria com a nossa separação e que se transformaria com o divórcio. Eu acho que esse assunto mais para frente. E você, Caio? Como é que foi descobrir? Como é que foi se tornar pai? Bem, sou pai de um casal também, né? A Luísa e o... Também não, né? Eu sou pai de um casal, você do Emanuel, mas é um casal, a Luísa e o Leonardo. Também sempre tive esse sonho de ser pai, de ter uma família, né? Logo que eu me casei em 2016. E a gente já vinha há alguns anos tentando, né? Éramos muito novos na época, eu me casei com 23, então era muito novo. Mas sempre com esse desejo de me tornar pai. E depois de alguns anos, depois de algumas tentativas, a gente não conseguia engravidar, né? Eu e minha ex-esposa. Aí a gente decidiu fazer uma consulta com um médico especialista em reprodução. Reprodução humana, para a gente entender se existia algum problema que impedia, né? Tanto eu quanto ela, enfim. E naquele dia o médico fez um ultrassom e percebeu um cisto que bloqueava as trompas. E se minha ex-esposa na época só ovulasse de um lado, isso impediria que o óvulo chegasse no lugar certo. A gente saiu um pouco decepcionado ali daquele momento, né?
Só que o médico agendou alguns exames para investigar um pouco mais a fundo aquelas questões, aguardando a próxima menstruação, que nunca chegou, porque uma semana depois... Pronto. Luísa já estava lá. Era a Luísa, Luísa, que é a primeira mais velha, tem 6 anos, né? Linda. Aliás, tem uma tatuagem aqui no braço direito, Guerreira Gloriosa, que é o significado de Luísa. E no braço esquerdo, Valente como um Leão, que é o significado de Leonardo. Sim. Minhas primeiras tatuagens, já tô com vontade de fazer mais. Luísa, em algum momento nós vamos mostrar a foto para vocês. Temos que apresentar. Ela é alta, ela é ativa, ela é uma linda, menina, ela é uma incrível, graça. Né? Vai ter um momento de falar dos filhos que a gente vai se emocionar em algum momento pouco, falaremos sobre eles. Mas então a história da Luísa é essa, ela vem de um desejo, de um planejamento muito grande, né? E óbvio que quando a gente descobriu foi muito emocionante, era a realização de um sonho, né? O Leonardo veio na pandemia, foi um pouco mais difícil, assim, era um período, bom, todo mundo sabe o que vivemos na pandemia. Ele nasceu em 2021, Leonardo, mas a gravidez foi basicamente em 2020, né? Sei. Ele nasceu em abril de 21, então nós passamos praticamente ali de julho de 2020 a dezembro de 2020 grávidos. Eu digo grávidos porque, aliás, esse é um ponto, que o pai também fica grávido, né? Então, eu ouvi você falar, nós engravidamos. Nós engravidamos. E o Leonardo foi um susto, assim. O Leonardo não foi um plano como era a Luísa. Já tinha um desejo, obviamente, de ter um segundo filho, etc. Mas também o Leonardo foi um susto, assim, que a gente não... Um susto ótimo, um susto ótimo, um susto abençoado. Um susto incrível. Eu também, porque... quando vamos ter... Como assim, né? E muda muito, não é? Sim, mas só para exemplificar a diferença de um para o outro, né? Assim, e graças a Deus que ele chegou, porque ele veio realmente para completar a família. E aí logo depois eu operei, fiz vasectomia. Logo depois do nascimento do Leonardo. Então assim, foi assim que eu me tornei pai, né? Então, com essa e você história... sabe que em complemento, né? Eu acabei não finalizando, mas as 2 viagens que nós faríamos de lua de mel já nos cancelamos. Nós cancelamos. Emanuel surgiu e aí... Claro, não sabíamos que era Emanuel ainda, fomos descobrir depois, inclusive uma história muito bacana essa do descobrir que seria o menino, né? Em algum momento falaremos sobre isso também. Mas nós cancelamos porque e começou ali, porque aí quando o filho, acho que é uma discussão que a gente pode ter, quando o filho nasce, eu me lembro do médico lá na maternidade em que Emanuel nasceu falando, ele compõe ele passa a fazer parte de uma nova composição, né? Assim, minha mãe tem uma frase que ela fala assim, que nasce uma criança, mas nasce um pai, nasce uma mãe, isso, né? Então pronto. A gente muda completamente, né? É uma nova vida, pai, né? Nasce uma mãe. Eu acho que essa é a própria Todo mundo nasce, né? de novo, né? Todo mundo nasce. Engraçado que a gente não lembra como que a gente era antes de ter os nossos filhos. E quantas vezes nós não ouvimos, né, Caio? Quantas vezes nós não ouvimos... agora você é pai, você entende. Quantas vezes eu escutei isso do meu pai, agora eu sei do que ele está falando. Exatamente. Então, falando aí dessa história de pai do Emanuel, fala um pouco do Emanuel. Como que é o Emanuel? Quem é o Emanuel? Como que você enxerga o seu filho? Quais são as qualidades? Enfim, a personalidade do Emanuel. Sabe que hoje, quando eu estava pensando sobre como nós conversaríamos e como seria a conversa, é a primeira vez que estamos fazendo isso, eu tentei resgatar como a escolha do nome se deu. E eu não consigo entender até agora como a escolha do nome se deu. Porque Emanuel, ele faz jus ao nome dele. Aliás, a gente pode buscar aqui, mas você deve... Deus conosco, o significado, não é? É um nome bíblico, tá numa passagem da Bíblia que se refere ao nascimento de Jesus, não é? E eu não consigo resgatar o momento em que esse nome me veio à tona. Eu tenho um blog desde 2008, chama Universo Criativo, universocriativo.com. Já acessa aí, Acessa aí, universocriativo.com. E nesse blog, em 2012, eu escrevi um texto chamado Emanuel para ele. Ele nasceu em 2018. Olha só. Eu já sabia que ele chamaria Emanuel, porque eu falei, meu filho vai se chamar Emanuel. Imagina, eu não me relacionava com a minha ex-esposa ainda, embora já a conhecesse. E a gente, então, em algum momento, quando começamos a nos relacionar, a gente considerou a possibilidade de chamar Emanuel, ela gostava muito do nome, e acabou que o Emanuel nasceu com esse nome. É um menino, ele faz jus ao nome, é um menino abençoado, ele me equilibra. É impressionante o quanto que Emanuel me equilibra e quanto
né, nos desafios que nós percorremos aí nos últimos anos, especialmente com o divórcio, e, enfim, os desafios são para as crianças também. Então isso a gente vai ter que discutir em algum momento, refletir sobre isso em algum momento. Então, nesses desafios que enfrentamos no pós-separação, Emanuel se mostrou um garoto abençoado por Deus. Como eu disse, eu acredito, ele nos equilibra. E é um menino que, assim, também é um privilégio que eu tenho, né? Eu falo isso para os nossos mantenedores aqui no Colégio Carbonel, de poder vê-lo todos os dias. Esse é um grande privilégio. É um grande privilégio, né? E a gente também trabalhar na área educacional e ver tudo isso acontecendo enquanto ele cresce. E cresce muito rápido, não é? Ele está no 2º ano do fundamental agora, é um menino de ouro. Hoje mesmo, conversando com uma agente de organização escolar aqui, ela disse, às vezes eu não percebo o Emanuel, porque ele é um garoto tão bacana. Não que não perceber, não é isso, mas ela entende que o Emanuel é um garoto bacana, e ouvir isso como pai é tão legal também, não é? E você? Me diz aí, responde a mesma pergunta para mim. É muito difícil, né? É legal falar dos filhos, né? Mas a gente fica sempre naquela, não quero elogiar demais, senão vai parecer que eu tô querendo promover. Uhum. Mas a Luísa é uma dádiva, né? Minha guerreira gloriosa, como eu disse, é o significado do nome dela. É o dela. significado do nome. Aliás, o significado do nome é Valente como um leão é Leonardo. Valente como um leão. Guerreira gloriosa da Luísa, que seria Helena até o 3º mês de gravidez, mais ou menos. Por que mudou? A gente sempre gostou muito de Helena. Helena? Helena. Helena. E aí, na época, eu lembro que começaram a nascer várias Helenas. Uhum. E aí a gente pensou, tem muita Helena, vamos mudar? Qual seria a nossa Tem isso, opção? Né? Tem muito isso, né? Por que não Luísa? E aí, na hora que bateu Luísa, falou, é Luísa. E você vê uma coisa, Luísa, bateu Luísa, é Luísa. Parece que vem, né? Parece que tinha que ser. E da Luísa nós fizemos exame de sexagem fetal com 8 semanas, logo para saber... Como é? É um exame de sangue, hoje já existe essa possibilidade, né? Você faz um exame de sangue com 8 semanas. Que é o período mais... sangue. Breve para você descobrir o sexo, é isso? A partir da 8ª semana já é possível saber. Tá. Então, só que faz-se um exame de sangue. Não precisa esperar ultrassom. Entendi. Como ansiosos que somos. Já que eu, né? Vou falar eu sou muito assim. Já queria saber. E foi legal que eu peguei o resultado do exame, eu bolei uma surpresa para contar para toda a família que era uma menina, escrevi uma carta como se fosse a Luísa falando para a mãe. Ai, que legal. Nunca esqueço esse dia. Que legal. E você tem essa carta, né? Não sei se devo ter, espero Por que eu tenha. favor, você tem que ter essa Vou carta. Procurar. E do Léo já foi o oposto. Do Léo nós entregamos o resultado do exame para os padrinhos fazerem a revelação. Tá bom, mas em ambos fizemos a sexagem, mas são 2 crianças assim abençoadas, né? Eu só posso agradecer a Deus a presença deles na minha vida. 2 crianças de bem com a vida, assim que eu os defino. De bem com a vida, que não sabe... Mesmo são felizes, com todos os desafios. Mesmo com todos os desafios, são felizes com o simples. São crianças que são educadas, são bondosas, né? Reflexo dos pais também, que né? bom, é verdade, não tem como. A criança é muito reflexo dos pais, acredito. E me ensinam muito, assim. Enfim, dos entes que ajudam no toda a tribo, né? A gente vai falar disso também brevemente. Escola, tem uma tribo pra gente educar uma criança, envolve apoio. uma tribo, né? Uma frase famosa, uma tribo. Uma tribo, envolve uma tribo, porque envolve várias pessoas, obviamente. Mas... como você disse bem, Will, assim, são meu ponto de equilíbrio. Assim, agradeço todos os dias a Deus a oportunidade de ser pai da Luísa e do Leonardo. Que demais. Eu quando Aliás, acho que a minha melhor versão na vida assim, é pai, né? Acho que é a coisa que a gente mais gosta de fazer. As personas, né? Se a gente pensar em personas, somos vários. Sou professor, sou pai, sou filho, sou irmão. Mas o que eu mais amo na minha vida é ser pai. Por isso estamos aqui falando disso. E como, então, reflito de novo, como é importante, então, nós podermos debater sobre isso, porque quantas vezes, Caio, nós nos deparamos com pessoas que nos ajudam a ser pais melhores. Estou dizendo que nós faremos isso, mas não me esqueço das vezes em que, por exemplo, a Priscila Kiomen, que é coordenadora... foi coordenadora... Grande pessoa. Com quem a gente foi coordenadora do segmento em que meu noivo estudou, na educação infantil, aqui no Colégio Carbonel. Quantas vezes ela não me ensinou a ser um pai melhor? Muitas vezes. Não várias conversas, ensinamentos, então dicas, precisamos conversar conselhos. Com pessoas assim, justamente para estimular os pais a serem os melhores pais do mundo. Exatamente. Curiosidade quanto a Emanuel, quanto a descoberta do sexo do Emanuel, né?
dele ser menino, disse respeito ao dia em que eu acordei com a música do Amigo Estou Aqui na cabeça. Toy Story. Do Toy Story, né? E eu acordei muito emocionado com aquela música, falando, cara, tem alguma coisa, tem algum recado aqui. E eu me emocionei muito, e eu me lembro de ter ligado para minha ex-esposa, não sei se já havia ali, já havia, né, esses mensageiros, em 2017? Não, já era 2018, ele nasceu em junho, a gente descobriu em 2018. E eu falei para ela, cara, é o Emanuel, é o menino que tá aí. Eu recebi a mensagem. Eu acredito nessas coisas, cara. Eu também. Acredito nessas coisas. Eu porque também. eu estava muito emocionado, era muito diferente aquilo. também. Parecia um recado para mim. Nós não estávamos na mesma casa na ocasião. Eu estava na casa dos meus pais. E ela fazia pós-graduação, ela estava na casa do pai dela. E ela chegava tarde, então ela ia para casa do pai. A gente estava numa fase aí de adaptação, logo depois do casamento, com a gravidez dela, né? Reforma em casa, então tava aquela bagunça. E eu me lembro dela lá e eu falando pra ela, nós não tínhamos dormido juntos aquele dia. E eu falando pra ela, olha, é menino, pode ter certeza. E aí acabou que apareceu. Eu confesso que eu também tinha um pouco de certeza que era uma menina primeira, mesmo? né? Sentia que era uma menina. Uhum. Talvez porque desejasse um pouco ser pai de uma menina, né? Não que eu não desejasse ser pai do Léo, como, né? Enfim, é muito legal ter um casal e viver uma diferença aí que a gente pode conversar depois um pouquinho. A diferença de idade mesmo dos dois é de... 2 anos e meio, mais ou menos. A Luísa tem 6, o Léo faz 4 agora em abril. Tá. Só que pra gente chegar até aqui, até nos tornarmos pais, teve alguém antes da gente, né, Will? Ai, sim. Sim. Que foram os nossos pais. Uhum. Então, antes da gente encerrar, a gente queria falar um pouquinho agora do pai que eu tive e do pai que eu sou. Então, o que você carrega do seu pai? Fala um pouco do seu pai agora. Cara, é engraçado porque é como se ligasse uma chavezinha em mim agora. Agora sou eu falando como filho também, né? Olhando para o melhor pai do mundo. E já sendo pai, eu acho isso tão difícil também, tão desafiador, né? Porque agora você vai falar do seu pai, só que você já é pai, então muitas coisas você vai, né, pensar, olha como meu pai fazia, como eu faço, não, o que eu carrego, o que eu aprendi com ele, ou até o que eu preciso fazer de diferente, né? Porque até no que ele fazia por mim. Sim, você fala, caramba, era um baita de um esforço, até nisso. Sim. Você fala, caramba, da escola, né, da boa escola, da boa educação, pensando, até a gente chega até nisso, né? Mas, cara, eu acho que esse assunto vai se desenrolar à medida que os novos episódios surgirem, mas o meu pai, fica até assim de falar dele, né? Fala o nome dele, apresenta ele pra gente. O meu pai, sim. O meu pai, Odair Hermógenes Girardi, olha só. Que nome, hein? O meu pai, ele sempre foi um cara que me entregou além da conta. Ele é conhecido pela benevolência dele. Então, ele é um cara que faz muito bem para os outros. Ele é um cara que entrega muito aos outros, não é? Agora, você imagina, no meu caso, em que a minha mãe e ele não podiam ter filhos. Eu vou dizer pela primeira vez publicamente isso, me emociono dizendo isso. Me emociono por ser capaz de fazer isso hoje, né? Eu sou adotivo. E isso sempre me tocou profundamente. Muito, 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 né? O meu pai sempre entregou para mim algo que nem ele podia ter, né? Acreditando que ele podia sim ser pai. E eu vou dizer a ele aqui que ele não só foi meu pai, e é meu pai ainda, graças a Deus, ainda tenho eles saudáveis, bem pertinho de mim. Faço questão de morar ao lado deles. Que delícia. É uma delícia. E eu moro com meus pais ainda. Então, depois do divórcio, voltei para casa dos pais. Então, e não tem eu nada acho mais, isso reconfortante. Né? Eu acho que isso é uma discussão a se ter, inclusive no futuro, sobre essa já coisa da chorando proximidade. Aqui, já era, gente. Da proximidade que a gente tem com os pais, né? Acho isso muito poderoso na formação de um indivíduo. Né? Então, estar perto deles é uma grande vantagem, mas, enfim, meu pai sempre entregou além da conta. Não só por eu ter sido o filho que ele lutou para ter, não é? Mas porque isso é da natureza dele. Não é? Meu pai nunca foi de expressar amor por meio de palavras. Fala-se muito sobre as 5 linguagens do amor. Tem né? aqui até um tópico para a gente conversar sobre isso. Qual que era a linguagem do amor? E
o meu pai nunca foi de falar que ama, nunca foi de conversas muito profundas, tanto que as conversas que eu tive com ele e que foram profundas eu nunca esqueci, né? Eram raras. A última que eu tive foi aqui, nós conversamos inclusive sobre a adoção. Mas meu pai sempre me entregou de um jeito que só ele sabe. Então meu pai às vezes não precisava falar absolutamente nada, mas uma atitude dele era suficiente para que eu entendesse o quanto ele é, até hoje, o melhor pai do mundo e, de repente, em algum momento, vão criar o melhor avô do mundo e ele também vai estar aí fica a dica, né? nessa história aí do melhor. E um dia eles estarão avô. Aqui, a gente vai fazer questão Será de que gravar aguenta, um episódio. cara? A gente vai ter que aguentar, porque acho que eles merecem. Eles merecem. Escutar demais. a gente aqui ao vivo e com a gente aqui no estúdio falando sobre, né? E se emocionar falando do pai, eu acho que é a prova de que ele nos entregou um bocado. Eu não consigo expressar tudo que meu pai conseguiu entregar para mim. E eu, às vezes, me sinto até culpado. Acho que isso é uma coisa para se conversar também. De não conseguir entregar para ele tudo que ele merece. De volta, né? né? A gente sente uma dívida, né? Como se tivesse uma dívida. E Como que eu retribuo ao meu pai tudo que ele... E sabe uma coisa, Caio? Ouvindo você falar isso e pensando em quanto o Emanuel deveria retribuir para mim, não precisa. É porque hoje, como pai, você entende que não precisa. Como pai, você vai fazer tudo que você pode sempre, né? É isso. Eu não preciso, eu não espero nada em troca Exatamente. do Emanuel. O Emanuel é e é meu muito filho, bom que eu amo entender tanto. isso, passar por esse processo, né? Entender que não existe dívida nenhuma, que é só amor, assim. A gente entrega tudo que a gente tem. Não existe dívida de nenhum lado. E meu pai, então, consegue fazer isso muito bem. Acho que é assim que eu o defino. Um cara benevolente, um São Paulino. O meu também. E nós Mais somos coisas em também. comum, né? 2 filhos são paulinos, pais são paulinos. E é um cara divertido. E nossos filhos são paulinos. É um cara divertido, um engenheiro que não virou engenheiro, né? Ele foi bancário durante a vida inteira, mas ele, para fazer engenhocas com meu filho, ele é um craque. A engenhoca, inclusive, que permitiu o Emanuel andar de bicicleta pela primeira vez, ele pôs uma vassoura atrás da bicicleta e a gente ia... Memórias, né? Coisas inesquecíveis. São tantas memórias, tantas fotos. Hoje mesmo dei algumas fotos para ele de memórias que parecem para mim nessas plataformas de lembranças, né, de fotografias, enfim. Esse é o meu pai. Que eu receba aqui, eu aguente uma conversa bacana com ele sem se emocionar. E esse você, dia Caio? chegará, esse dia eu chegará. também quero que você apresente o seu pai para mim. Pra gente, né? Pra todos nós. Cláudio Aparecido Batista. Aham. Acho que uma das coisas que eu mais tenho orgulho assim, do meu pai, onde eu vou, não importa onde eu esteja, todo mundo que conhece meu pai fala, pô, seu pai, o Claudião, nossa, eu gosto muito dele, cara. Isso me dá um orgulho, assim, de ver quanto meu pai é querido. Eu só falo sabe? Do meu pai. E eu tenho o maior orgulho de ser conhecido como filho do Cláudio e da Celina, né? Fala da mamãe também, senão depois ela puxa a minha orelha. Mas onde eu vou, independente de onde eu esteja, quem conhece meu pai sempre me recebe com muito carinho e fala muito bem dele. Sim. E eu tenho o maior orgulho disso. Meu pai tem uma história um pouco complicada porque ele não teve a figura de pai, né? Meu pai, quando era muito pequeno, acho que 3, 4 anos, se não me engano, o pai dele simplesmente saiu de casa. Deixou meu pai, 2 irmãs e minha avó. Nesse momento ele não estava sendo o melhor pai do mundo, não estava, que né? se ausentou, não é? Então meu pai não teve a figura do pai presente durante a vida. Uhum. E isso explica muito da relação que ele teve comigo durante algum tempo, né? Que também não era um pai, nunca foi de dizer eu te amo, de abraço, né? De toque físico, de conversas profundas. Será que era da geração? Será? Pode ser. Mais um assunto pra gente conversar. Mas era um pai que sempre fez tudo por mim, né? Sempre entregou mais até do que podia. Uhum. Era um pai que se eu entrava às 6 da manhã no trabalho, ele levantava às 5 da manhã sem precisar para me levar. Eu chegando meia-noite da faculdade, descia do ponto de ônibus, tinha que andar 500 metros até minha casa, mas ele não deixava, ele ficava acordado me esperando, né? Olha só. Então é a benevolência. É a benevolência, né? Que, Então são coisas que eu carrego dele, assim, essa entrega. Né? Tudo que eu Aham. puder entregar para os meus filhos, acho que vem dessa relação que eu tenho com meu pai. Acho que hoje a gente tem uma relação mais franca. Tô pegando muito no pé dele, que ele precisa cuidar da saúde. Já deixa aqui o registro para ver se ele... Ai, com meu pai também. a gente vai falar disso, né? Aham. Porque quero que ele viva por muito mais tempo. Até assim, o uso né? de telas, eles estão se adaptando a isso exatamente, também, tem tudo né? isso, tem tudo isso. Mas hoje eu acho que eu consigo... Acho que o mais legal é que a gente se respeita num nível que a gente sabe os nossos limites, assim, da nossa relação, sabe? Até Sim. por morar junto com ele hoje de novo, né? Aham.
Aliás, é algo que depois, e mais pra frente, em outros episódios, a gente pode conversar sobre, né? Como que foi essa volta pra casa dos meus pais depois do divórcio, que é No algo que pós-separação, como é que a coisa acontece, né? é. Como a dinâmica acontece. Mas tenho muito orgulho também do meu pai. Agradeço, deixo aqui o registro, agradecer tudo que ele faz por mim. Espero um dia também trazê-lo aqui pra conversar. Que legal. Mas é isso, assim. E acho que hoje, depois de todo esse processo, eu entendo muito da história, por ter vivido essa história. É isso. Ter essa maturidade de entender que ele não é que ele não conversava ou não me dizia que me amava por mal, porque ele não gostava de mim. E é muito legal poder olhar para trás hoje e entender isso, né? Porque ele não teve a figura do pai presente, né? Então, e a gente entende quando vira pai. Muito quando vira pai, não é? Exatamente. Muito a gente entende quando vira pai, até da supressão de algumas falas. Exatamente. Para que o momento chegue, né? Por que eu fui conversar tão tarde sobre as questões envolvendo a paternidade, a adoção e tudo mais? Sim. Porque tinha momentos para a coisa acontecer. Mas né? o que eu acho mais entendendo isso também. É assim, qualquer coisa que acontece na minha vida, seja boa, seja ruim, a primeira pessoa que eu penso e ligo é ele. Então ele tá sempre lá, para todas, nas boas e nas ruins. É isso aí, são os paizões. Inclusive, um dos textos do blog, de novo, o Universo Criativo, que se chama Ruído, fala sobre um ato do meu pai nessa de se entregar além da conta. Depois leiam lá, porque Olha é muito só. legal. Gente, estamos chegando aqui no final do primeiro episódio. Você vê que passa rápido, hein? Muito rápido, a gente estava aqui nervoso, suando. Será que teremos pauta suficiente? Mas acho que foi reflexo das nossas conversas, né? Esse primeiro episódio ele é um reflexo do que foi a construção do Melhor Pai do Mundo, de como ele surgiu, dessas conversas informais que começavam com um assunto que daqui a pouco virava um podcast, mas sem gravação. E emoção, né? A gente se emocionava bastante, ria bastante, entendia bastante como as coisas estavam evoluindo. E falou, cara, a gente precisa conversar sobre isso. E tem muito assunto por aí. Eu acho que a gente vai continuar fazendo isso daqui por muito tempo. Tomara. Porque nosso objetivo aqui vai muito além dessas coisas. Os desafios não param, nossos filhos vão crescendo, os desafios vão se tornando outros, né? Outros vão surgindo. São tantos assuntos, São tantos assuntos para trazer. Que no próximo episódio, inclusive, a gente vai trazer a questão de sermos pais divorciados. Como é que é ser um pai divorciado? Essas nomenclaturas, pai solo, né? O pai né? Como é que é isso? Quais são os desafios? Como foi o processo do divórcio, né? Como que conduzimos isso com os nossos filhos? Quais foram os desafios que enfrentamos, né? nesse processo, que são desafios, acredito, serem bastante... Não que pais não vivam desafios o tempo inteiro, mas há desafios bem peculiares que precisam ser discutidos também, né? E que eu acho que no próximo episódio a gente pode falar. Já fica a deixa, nos acompanhem. É isso aí. E até breve, melhores pais do mundo. Muito obrigado. Valeu, Will. Valeu. Obrigado pelo primeiro episódio. Até o próximo. Até o próximo. Até.